Se você tem como objetivo a construção de agentes de inteligência artificial utilizando o LangGraph, no vídeo de hoje nós vamos apresentar uma arquitetura que eu já falei aqui no canal, que é aquela arquitetura do agente React, porém colocando 3 novas ferramentas, onde nós vamos trabalhar hoje com um banco vetorial executando uma ferramenta de RAG e outras 2 ferramentas trabalhando com um banco SQLite, simbolizando a estrutura de um agente SQL. Então fique comigo até o final desse vídeo para você aprender a trabalhar com essas ferramentas em conjunto com o LangGraph dentro da arquitetura React. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Se você não me conhece, também seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu trago aqui alguns vídeos onde nós exploramos alguns frameworks que te ajudam a trabalhar em Python com tecnologias e desenvolvimento de aplicativos que trabalham com inteligência artificial. Hoje eu queria trazer um vídeo complementar àquele vídeo onde eu apresentei a arquitetura React. Hoje nós vamos acoplar 3 novas ferramentas a esta arquitetura para te ensinar como é fácil trabalhar com o LangGraph na construção desses tipos de agentes. Se você está gostando do vídeo, curta, deixe um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e vamos, como de costume, lá para o meu board onde eu te explico com detalhes como que vai funcionar a aplicação de hoje. Antes de começarmos, pessoal, eu queria deixar um disclaimer. Como nós vamos trabalhar com um agente que trabalha com um banco de dados, ou seja, ele vai executar rotinas dentro de um banco de dados, tenha muita atenção a trabalhar com esse tipo de aplicação. Não coloque o que nós vamos apresentar aqui em produção. Nós estamos criando aqui, para fins educacionais, um sandbox, um ambiente totalmente controlado. Então, para que você possa criar um agente SQL, você precisa criar várias travas, vários níveis de segurança para que ele não execute, não gere nenhum problema sobre o seu banco de dados. Então, para isso, pessoal, eu estou aqui deixando esta anotação. Tenha muita atenção quando você vai dar ao LLM a liberdade de executar coisas sobre um banco de dados. Para que eu possa aqui te mostrar, né, como que nós vamos fazer o desenvolvimento hoje, nós começamos aqui pelo agente React. Então, o meu agente React, né, nós vimos lá em um vídeo anterior dentro do canal que nós temos 2 nós, né, o início e o fim, por conta da arquitetura do LangGraph, e um nó de agente que é onde tem o LLM. Este nó de agente vai receber o input do usuário e vai tomar a decisão se ele executa uma resposta ou se ele chama uma determinada ferramenta e a ferramenta vai ser executada pelo toNode. Eu vou te explicar o que seria a ferramenta e como que funciona a ferramenta. Na nossa aplicação de hoje vai ter 3 ferramentas. Se o usuário solicitar alguma informação sobre o filme Um Sonho de Liberdade, eu populei o meu banco quadrante, e se você não sabe o que é o banco quadrante ou a aplicação RAG, eu te convido a voltar lá no canal onde nós temos um curso sobre LangChain e exploramos desde os conceitos mais básicos até uma aplicação RAG, pois vai ser muito importante para você entender que esta ferramenta vai trabalhar buscando críticas, né, de pessoas sobre este filme. Tá? Então, esta ferramenta RAG, ela vai receber a entrada do usuário e vai buscar lá no meu banco quadrante, que é um banco vetorial, críticas sobre o filme Um Sonho de Liberdade, certo? Então, se o usuário solicitar este tipo de informação, o LLM precisa entender que ele tem que acessar uma chamada à minha ferramenta de RAG. E eu tenho outras 2 ferramentas. A primeira ferramenta, que é o SQLite, gera query, né? Estou representando aqui um especialista em banco de dados. Ele vai receber a solicitação do usuário, vai entender essa solicitação e vai gerar uma query que pode ser executada dentro de um banco SQLite. No caso, eu estou usando SQLite, mas você tem liberdade para escolher qualquer tipo de banco de dados. E depois nós temos uma terceira ferramenta, que é a ferramenta onde eu vou pegar esta query criada pelo meu especialista e executar sobre o meu banco de dados estruturado. A resposta eu envio para o LLM entender e conseguir responder
ao usuário sobre uma informação solicitada. Então, se o usuário solicitou algum dado sobre os filmes cadastrados e este banco de dados aqui eu colhi as informações lá do IMDb, então eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Então eu tenho duas tabelas. Uma tabela que apresenta as notas destes filmes que está lá dentro do IMDb. Então, se você abrir aqui essa tabela, você tem o código ID do filme, a nota e o total de votos que está presente lá dentro do IMDb. E uma segunda tabela onde eu tenho as informações sobre o filme, dos filmes cadastrados. Então, eu tenho o título, né, o título do filme, o nome do filme, o ano quando ele foi estreado, né, se é um filme adulto ou não, o gênero, o tipo de filme, né? Então eu tenho duas tabelas e o LLM ele pode interagir com essas duas tabelas. Perfeito. Então a minha estrutura vai seguir aquela estrutura React que eu já apresentei dentro do canal. E para que você possa entender mais ou menos como que funciona este nó aqui, que é o nó de tool, ou seja, como que o LLM solicita a invocação de uma tool, eu coloquei aqui um exemplo mais detalhado de como que funciona antes da gente iniciar a implementação em Python. Bom, uma tool. Imagine que eu tenho a entrada do usuário, né? E o usuário envia ao LLM. Quanto é 10 mais 10? O LLM ele pode utilizar do próprio conhecimento para tentar responder a esta pergunta, porém, modelos de linguagem natural são bem ruins na parte de manipulação numérica, então ele pode acertar ou errar. E você tem uma segunda forma, você pode entregar ao LLM uma ferramenta de adição. Nós construímos aqui, né? Eu deixei aqui um exemplo de como que seria a construção de uma tool que realiza a adição de dois números inteiros. Primeiro você tem o decorador, que representa que essa função seria uma tool. Você dá um nome para sua função, que no caso é a função de adição. Tenho dois parâmetros, um parâmetro A e um parâmetro B, do tipo inteiro, e eu descrevo para que essa função serve. Função que realiza a adição de dois números inteiros. E o retorno dessa função é a soma desses dois parâmetros de entrada. Ah, mas como que o LLM vai conseguir interagir com essa tool? Perfeito. O LLM vai ter o conhecimento desta ferramenta quando você realiza um bind tools. Lembrando, pessoal, somente modelos que têm chamada de função que você consegue executar esse bind tools, que é uma função que você entrega ao LLM, né, ao modelo, o conhecimento das ferramentas disponíveis. Então, quando você faz um binding tools de uma lista de ferramentas, o que o modelo enxerga? Ele enxerga tipo um JSON, né, tipo uma saída estruturada, informando que ele tem uma ferramenta cujo nome é adição. Ele tem uma descrição para esta função, então é a função que realiza a adição de dois números inteiros, e ele conhece como deve executar esta função. Ele tem aqui em Properties quais são os parâmetros A e B e o tipo desses parâmetros, que é o tipo int. E ele diz que A e B é requerido, é obrigatório. Então, quando o LLM recebe este tipo de solicitação, ele vai saber que o parâmetro A e o parâmetro B vai ser 10 e 11 respectivamente. Então, quando o LLM recebe este tipo de mensagem, ele responde, como é um chat model, um AI message. O AI message apresenta dois parâmetros. O content, que a gente já viu em aulas anteriores. O content é um parâmetro onde o LLM vai colocar a resposta dele, ou um tool calls. O parâmetro tool calls é quando ele solicita uma saída, que é a chamada de uma ferramenta. Então, neste caso aqui, como o LLM, como o usuário está solicitando uma soma, o modelo entende que ele precisa solicitar uma chamada de função. E essa tool call é preenchida com um JSON, onde eu tenho o nome da minha função, nome da minha ferramenta que eu preciso executar, que é a adição, e os argumentos que vão preencher, né, os parâmetros de entrada dessa função. Tem um ID para essa tool e o tipo de chamada, que é o tool call. Lembrando, isso daqui é o que o toolnode recebe para executar a função. O toolnode, quando recebe este tipo de
entrada, ele sabe que ele precisa executar esta função aqui. Então, o toNode, né, o LLM manda para o toNode este tipo de solicitação e o toNode executa. Quando ele executa a tool correspondente, ele devolve o retorno, devolve a resposta ao LLM e o LLM decide se ele precisa chamar uma outra tool ou se ele já consegue responder ao usuário. Então, basicamente é isso como funciona a tool e eu vou mostrar para vocês agora lá no código Python, tanto como que é essa execução de tool, quanto ao nosso projeto principal, que é o LLM composto por 3 ferramentas, uma de RAG e 2 relacionando um banco de dados SQLite. Pessoal, vamos então primeiramente entender como funciona as tools. Então, para facilitar, pessoal, e você não precisar fazer conta lá na OpenAI, eu estou utilizando o ChatGrok. Se você quer entender como que utiliza esse ChatGrok, eu deixei o último vídeo lá dentro da playlist do curso de LangChain para iniciantes, como que você pode trabalhar com APIs de provedores de modelos gratuitos, certo? Então eu te convido também a visitar este vídeo para entender como trabalhar com o API da Grok. Vamos utilizar aqui o modelo, o Qwen, um recente que já saiu lá dentro da cloud da Grok. Perfeito, então vamos instanciar o modelo. Vamos criar a nossa tool. Lembrando, para que nós possamos criar a nossa tool, como eu mostrei anteriormente, eu preciso decorar uma determinada função com o decorador de ferramenta, ou seja, @tool. Então, aqui eu tenho a minha função adição com parâmetro A e B do tipo inteiro, e a função que realiza a edição de 2 números inteiros, sendo a minha documentação dessa função. Dou um return desses 2 elementos somados e eu tenho aqui agora a minha tool de adição. Uma vez que eu tenho o meu modelo instanciado, eu vou fazer aquele bind tools. Lembra que eu falei modelos que têm a possibilidade de fazer chamadas de função, como por exemplo o ChatGrok, ele tem essa possibilidade. Você pode fazer um bind tools de uma lista de tools, que no nosso caso só tem uma, que é a adição. Então agora eu tenho a tool, o modelo conhecendo quais são as minhas tools, certo? Então, o modelo ele pode decidir se ele vai utilizar uma tool ou não. No meu primeiro exemplo, eu estou utilizando aqui, né, uma invocação com 2 mensagens. Primeiro, um prompt de sistema, que ele é um assistente para auxiliar o usuário a responder perguntas de somar. E o meu Human Message, que é a minha solicitação, enviando oi, tudo bem. Neste caso, o LLM ele precisa tomar a decisão que ele não vai chamar esta ferramenta. Perfeito, então vocês vão verificar que toCall vai estar vazio e content vai estar preenchido. Veja aqui que na minha resposta 1, content está com a resposta e toCalls não tem nada, está vazio. Logo, o LLM tomou a decisão que ele não precisaria chamar a minha ferramenta que ele tem de conhecimento. Tá, mas agora vamos solicitar ao modelo que ele faça a soma de 10 mais 11, como era o nosso exemplo. Então eu estou enviando aqui em uma message quanto é 10 mais 11. E o modelo ele vai preencher o toCalls. Veja aqui que a resposta 2, toCalls, está preenchido com aquela formatação que eu apresentei para vocês. O nome da minha função, os argumentos, o ID e o tipo, que é o toCall. E content está vazio, ou seja, o LLM não colocou a resposta aqui. Por isso que um agente ele é um ciclo mais dinâmico, onde o modelo solicita essa ferramenta, a ferramenta é executada, volta a resposta para o LLM e depois, em sequência, numa segunda mensagem, o LLM vai responder ao usuário. Então vamos agora para a nossa aplicação principal. Pessoal, a aplicação principal, só para vocês terem uma ideia, eu peguei as críticas sobre este filme, que é Um Sonho de Liberdade, e coloquei lá dentro do meu quadrante. Então, algumas críticas, acho que são 5 críticas, eu fiz o embedding dessa informação e indexei lá no meu banco quadrante. Se você não sabe como faz esse processo, eu te convido a ir ao meu curso gratuito de LangChain para iniciantes que eu publiquei no canal. Certo? Então, no meu banco quadrante eu tenho aqui as informações textuais, que são as críticas de quem assistiu o filme. E no meu banco SQLite eu tenho as minhas informações
a respeito dos filmes que está lá dentro do IMDb. Então, se eu procurar este filme aqui, eu vou encontrá-lo no meu banco de dados. Então, vamos para a nossa aplicação. Primeiro, eu deixei aqui vários imports, que são imports do LangChain, do LangGraph, e eu não vou entrar a fundo, eu vou trazer próximos vídeos onde eu vou explorar mais os conceitos do LangGraph. Então entre no nosso grupo de WhatsApp, que é onde eu vou informar quando os vídeos sobre LangGraph estarão disponíveis, certo? Então, primeiramente, vamos instanciar o nosso banco. Primeiro, como eu estou usando um banco SQLite, eu vou utilizar uma função pronta que tem lá dentro do LangChain, né, que a comunidade criou, que é o SQL Database do tipo SQLite. Então eu tenho uma forma de se conectar ao meu banco SQLite, que está aqui dentro do meu diretório, filmes.db, para que eu possa criar uma conexão com esse banco. E em seguida eu estou conectando com o meu banco Quadrant, que está lá em cloud. Então se você não tem ainda um cluster gratuito do Quadrant, é bem fácil de você realizar o cadastro lá no site da empresa e eles te dão 1 GB de um cluster em cloud para você conseguir trabalhar e realizar os tutoriais que eu apresento aqui no canal, certo? Então eu instancio o meu banco vetorial, há uma coleção que está nomeada lá como críticas underline film, e a partir daí, com essa conexão estabelecida e o modelo, que no caso o modelo de embed que eu utilizei é o modelo da OpenAI, mas caso você queira usar outros modelos gratuitos, eu também deixei um outro vídeo no canal, onde eu ensino usando o Ollama a você utilizar modelos utilizando seu próprio computador para trabalhar e criar embeddings ou trabalhar com os chat models, tá? Mas aqui no nosso caso eu estou usando o modelo da OpenAI Embeddings. E criei a minha conexão com o meu banco vetorial. Converto o meu banco vetorial em um retriever, então no LangChain tenho as retriever, e eu estou pedindo para ele retornar sempre os 2 contextos mais similares à minha entrada, a minha query que vai ser enviada ao meu banco vetorial. No LangGraph, nós precisamos criar o nosso estado, que é onde nós vamos armazenar as nossas informações trocadas em cada nó. O meu estado eu estou criando a partir de um conjunto de mensagens, que é onde vai estar presente o AI Message, o Human Message, o Tool Message, uma questão que é onde eu vou colocar a questão do usuário, e a query, que é a query que eu vou executar no meu banco de dados SQLite. Vamos então construir as nossas tools. Primeiro, eu vou criar a minha tool de retriever. A tool de retriever, eu tenho no LangChain uma função pronta que cria uma tool para o meu banco vetorial. Então, create retriever tool, eu preciso mandar apenas o meu retriever, que é esse aqui de cima, o nome que eu quero dar para essa tool e a descrição, ou seja, quando que eu vou utilizar esta tool. Então eu vou utilizar essa ferramenta quando o usuário solicitar uma crítica sobre o filme, né, que é Um Sonho de Liberdade. A minha segunda tool será a tool que executa query no meu banco de dados SQLite. Então, como parâmetro de entrada, eu coloquei aqui sendo query, e eu anotei que esta query é do tipo string e que query ela representa o que vai ser executado no meu banco de dados SQLite. Então eu vou receber aqui uma query e eu vou dar, né, db.run com esta query e obter a resposta e enviar esta resposta como retorno. Se der algum problema aqui, eu dou um exception. Então eu mando para o meu LLM que ocorreu um erro para ele tentar, né, enviar novamente para o especialista que cria estas queries, corrigir a minha query. Isso no máximo 2 vezes. Então aqui eu dou o retorno, né, informando para o meu LLM qual que foi a mensagem de erro que apareceu ao tentar executar estas 2 linhas de cima. Então aqui eu tenho a minha segunda tool. E a minha terceira tool vai ser responsável por gerar a query que será executada no meu banco SQLite. Então eu dei o nome de gerador de query. Ele recebe 2 parâmetros. O primeiro é pergunta do usuário. Então aqui eu falei para o LLM, ó LLM, este parâmetro pergunta do usuário, coloque aqui a solicitação do usuário. Agora, se na hora da execução ocorrer algum erro aqui, eu falo para o LLM entender que este erro existiu, porque ele está com um conjunto de mensagens trocadas, e anotar aqui qual que foi o erro que aconteceu no meu banco ao executar esta query aqui de cima no meu banco de dados SQLite. Então, como eu anotei aqui como opcional,
o LLM pode ou não preencher. Se ele não preencher, vai ser vazio. E aí eu criei aqui uma classe PyIdent e uma chain que vai gerar, vai ser a responsável por criar esta query e enviar como resposta. Então, primeiro, a minha classe chama query, onde eu tenho query como parâmetro e eu indiquei aqui query para ser executada no meu banco SQLite. Então, isso daqui vai ser uma saída estruturada que eu quero que o LLM gere. Criei um prompt de sistema, então você é um especialista em SQL com grande atenção aos detalhes. Dada uma pergunta de entrada, crie uma consulta SQLite sinteticamente correta para ajudar a encontrar a resposta. Passei para o LLM casos de consultas, né, de más práticas, algumas sugestões para ele. E eu passei aqui, ó, ponto importante, que ele não deve criar consultas de delete, update, insert, apenas select. E além disso, eu dei para ele quais são as tabelas e colunas que existem lá dentro do meu banco. Isso daqui pode ser dinâmico, tá, pessoal? Vocês podem criar um agente que ele busca quais são as tabelas que estão presentes no banco e informa para o agente. Mas nesse caso eu resolvi colocar aqui dentro do prompt mesmo. Então eu disse que tem a tabela ratings e tabela titles. E cada uma delas tem estas colunas aqui. E aí, eu estou colocando aqui solicitação do usuário que recebe uma question. Lembra que a minha question é parâmetro de entrada, que é a pergunta do usuário? Então, eu vou criar a minha chain. Crio um modelo, crio o meu chat prompt template, que é usando este prompt que eu criei aqui em cima. Faço com que meu modelo tenha uma saída estruturada. E aí, neste caso aqui, eu estou usando o if structured output, tá? Então, você pode criar desta forma ou usando aquele exemplo que eu mostrei de saída estruturada que eu apresentei lá dentro do curso, mas isso daqui funciona da mesma maneira. E eu criei a minha chain, que é o chat prompt template e o meu modelo com saída estruturada. Quando eu faço o invoke desta chain, onde in question, que participa lá do meu prompt, né? Question, sendo a entrada, que é a pergunta do usuário, e se tiver algum erro, se erro, eu coloco aqui, se não tiver, vai ficar vazio aqui. E aí eu faço o invoke. Minha resposta vai ser do tipo classe PyIdent query. Então eu consigo no responser acessar .query e dar como retorno desta tool. Então a tool vai retornar esta tool inteira, ela vai receber a entrada do usuário, vai analisar, vai criar uma query que eu preciso executar no meu banco de dados SQLite e retornar essa query. Então essa é a minha terceira tool. Uma vez que eu tenho as 3 tools construídas, eu preciso fazer o binding do meu modelo agente, utilizando as tools que eu construí. Então, eu instanciei o meu modelo principal como sendo o ChatGPT-4 ou Mini. Fiz o bind tools com as minhas 3 tools que eu criei, o Retriever, o que gera a query e o que executa a query. Eu dei conhecimento ao meu modelo, quais tools que ele tem presente. E eu criei agora o meu nó de agente. O meu nó de agente, ele tem um system prompt, né? Então, system message. Então, ele é um agente de IA com as seguintes tarefas. Você tem como objetivo responder ao usuário sobre informações de filme. Para obter dados sobre o filme, você tem a ferramenta que realiza consultas em um banco de dados filme.db. Passei algumas informações para ele. Se ocorrer 2 tentativas com erro, avise o usuário que estamos com problema e finalize. Se o usuário pedir uma crítica sobre o filme Um Sonho de Liberdade, use a ferramenta, né, de recuperação de informação. Então eu dei para ele algumas instruções, né? Então esse é o meu prompt de agente. E eu mando em conjunto com o meu state message, porque state message, lá no meu state message, eu tenho que é um conjunto de mensagens anotada com add message, ou seja, toda mensagem que é colocada dentro deste parâmetro, ela vira uma pilha. Então, várias mensagens elas vão sendo colocadas uma embaixo da outra neste parâmetro. Quando eu executo este invoke, o responser pode ser do tipo IAMessage, que chama uma tool, ou que não chama uma tool, que responde o usuário. Então, eu tenho que ter uma aresta condicional. Se em messages, pegando a última mensagem, ela for do tipo IA, e ela ter aquele parâmetro tool call preenchido, eu vou para
ferramentas, Node ferramentas, que é o meu ToolNode. Se não tiver nada preenchido em ToolCall, finalize, porque a IA já conseguiu responder o usuário. Então eu vou criar meu grafo. Eu sempre começo com o meu state graph, mando o meu estado, o meu state, que é o meu estado, né? Que é esse daqui de cima. Então eu mando para iniciar o meu grafo, adiciono meus nós, então eu tenho o nó chamado agente, a minha função agente, o meu nó de ferramenta sendo o meu ToolNode, onde eu dou quais são as funções para o meu ToolNode, que ele pode executar a partir da chamada de função que o LLM enviou para ele, e eu crio as minhas arestas. Lembrando, as minhas arestas é uma, duas, aresta condicional e aresta normal. Então eu tenho a aresta de start, a aresta que vai finalizar sendo gerada dinamicamente pelo add conditional edges. Então a minha função que vai gerenciar estas duas aqui, né? Então a minha aresta condicional que está empontilhado, podendo ir para o meu ToolNode ou finalizar. Então estas duas estão sendo representadas por esta linha e consequentemente por esta função. E o add message, que é sempre que eu faço a execução de uma ferramenta, volta para o meu agente. Então, volta para o meu agente. Então, eu já tenho as 4 arestas construídas. E eu posso, então, compilar o meu grafo. Então, uma vez que eu compilo o meu grafo, eu posso plotar a imagem para ver se está tudo certo. Quando eu ploto a imagem, veja aqui que saiu aquela arquitetura que nós mostramos lá no nosso board, né? Então essa arquitetura aqui é representada por esta imagem aqui. E aí, a partir daí, você consegue executar o seu grafo, porque você compilou o seu grafo. Então, imagine que eu estou enviando oi, tudo bem? Se eu enviar oi, tudo bem, o LLM não pode chamar nenhuma função. Então, você vai ver que ele não chama nenhuma função. Veja aqui que ele recebeu o oi, tudo bem, e ele já respondeu: oi, estou aqui para ajudar com informações sobre filmes. Como posso te ajudar hoje? Veja que ele não chamou nenhuma tool que ele tinha disponível. Mas imagine agora que eu quero fazer uma solicitação de quantos filmes do Homem-Aranha existem. E aí ele precisa entender que quantos filmes do Homem-Aranha tem lá no meu banco, ele precisa fazer uma query que busque Homem-Aranha. Então eu vou invocar o meu grafo. Pronto, pessoal. Veja que ele recebeu a instrução humana de quantos filmes do Homem-Aranha. Ele decidiu que precisava chamar o gerador de query. O gerador de query criou uma query, que é essa query aqui. A AI Message recebeu a query e falou: beleza, agora eu preciso executar essa query. Então eu vou chamar uma segunda tool, que é a executa query banco de dados, mandando esta query aqui. Então eu mandei a query, o executa query realizou a consulta no banco de dados e retornou 11. Então ele respondeu: existem um total de 11 filmes do Homem-Aranha, certo? Então ele fez este vai e vem. Agora imagine que eu quero saber qual que é a duração do filme, né? Que é Um Sonho de Liberdade. Aqui eu coloquei o nome em inglês porque no banco de dados está em inglês. Então vamos executar. Veja aqui, pessoal, que quando eu solicitei a duração do filme, ele foi lá no meu banco de dados, fez uma query, gerou a query, executou a query. Ao executar a query, retornou 142 minutos. Então a duração do filme Um Sonho de Liberdade tem 142 minutos. Vamos confirmar. 2 horas e 22 minutos, ou seja, 120 mais 22 dá 142 minutos. Deu certinho. Agora vamos executar a minha ferramenta de RAG. Então, eu vou fazer uma solicitação. Pode me dar algumas avaliações, críticas que as pessoas fazem do filme Um Sonho de Liberdade? Então, eu vou executar e ele precisa chamar a minha tool de RAG. Então, pessoal, veja que ele recebeu a entrada do usuário, ele chamou a Retrieval Film Crítica, que é o meu nome da minha tool, que tem, né, as informações sobre o filme, ele pesquisou, né, o nome do filme, e aí retornou algumas críticas, né, um daqueles filmes que faz bem para a alma, e etc, né, duas críticas, né, que foi o que eu pedi, e a partir dessas 2 críticas, ele criou, né, o AI Message, que é a resposta para o usuário. Então, uma avaliação geral e uma crítica emocional. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, mostrando como trabalhar com o LangGraph e mais
de uma ferramenta. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre lá no nosso grupo do WhatsApp e mande para nós. Peço também, se você gostou do vídeo de hoje, se te ajudou de alguma forma, deixe alguma sugestão, algum feedback nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que queiram aprender a construir aplicações simples como esta. Lembrando, pessoal, a aplicação de hoje não deve ser colocada em produção, mas te dá uma boa ideia para construir sistemas robustos que trabalham com agentes SQL. Ficamos então por aqui, te vejo no próximo vídeo. Agradeço por ter ficado comigo até o final, um forte abraço e tchau, tchau.